Olá, boa noite, boa tarde, boa madrugada, no seu horário que você está assistindo essa aula. No último bloco, nós estávamos estudando sobre as invalidades do negócio jurídico e falamos da existência, da validade e da eficácia. Nós terminamos o módulo tratando dos elementos acidentais e acessórios do negócio jurídico que diz respeito ao plano da eficácia. Já sabemos que não são todos os negócios jurídicos que devem ser analisados pelo plano da eficácia, mas quando presentes servem como autolimitação dos efeitos do negócio jurídico. Na última aula, nós falamos sobre a condição e nesta aula nós iremos começar com o termo. E o que seria termo? Termo é um dos elementos acidentais do negócio jurídico, caracterizado por evento futuro e certo, que subordina os efeitos do negócio jurídico. Por exemplo, quando realizamos um negócio jurídico, temos que saber quando que ele se inicia ou quando que ele termina. Isso nada mais é do que o termo inicial e o termo final. Quando você vai a uma loja de móveis e compra um guarda-roupa e a empresa informa que só será entregue daqui a 10 dias, então temos que o termo inicial desse negócio jurídico, que foi a compra do guarda-roupa, vai iniciar daqui a 10 dias. Observa que nós temos um evento futuro e certo. Se nós analisarmos o artigo 131 do Código Civil, nós vamos verificar que o termo inicial suspende o exercício, mas não a aquisição do direito. Se eu já comprei o guarda-roupa, ele já é meu, já adquiri o direito, mas somente daqui a 10 dias, quando eu receber o guarda-roupa, é que eu terei o exercício desse direito. Temos aqui então o termo inicial. O termo final marca o término do exercício de direito. Nós temos que saber também se o termo é um elemento secundário, acidental ou acessório. E dependendo, ele pode existir ou não. Em uma situação prática, em uma questão de prova, pode ser que exista ou não um termo. Se existir o termo inicial e o termo final, nós vamos chamar o intervalo de tempo entre inicial e final como prazo. Então guarde, prazo é o intervalo de tempo entre o termo inicial e o termo final. Uma outra coisa que pode ser cobrado na sua prova é com relação à contagem dos prazos. Você sabe como é que faz a contagem de prazos? Para responder com certeza, você tem que ter conhecimento do artigo 132 do Código Civil que diz, artigo 132, salvo disposição legal ou convencional em contrário, computam-se os prazos excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. Parágrafo 1º. Se o dia do vencimento cair em feriado, considerar-se-á prorrogado o prazo até o seguinte dia útil. Parágrafo 2º. Meado considera-se em qualquer mês o seu 15º dia. Meado então é o 15º. Os prazos de meses e anos expiram no dia de igual número do de início, ou no imediato se faltar exata correspondência. Os prazos fixados por hora contar-se-ão de minuto a minuto. Bom, já falamos sobre os prazos. Agora você tem que saber diferenciar termo de condição. O que diferencia, o termo da condição é que o termo está relacionado a um evento futuro e certo, sendo que a condição está relacionada a um evento futuro e incerto. Memorize esse detalhe que fica mais fácil você entender mais tarde. Bom, já falamos da condição, do termo e já sabemos diferenciá-los. Agora nós vamos falar sobre o modo ou encargo. E para começarmos a falar sobre o encargo, nós precisamos conceituar esse elemento. O que eu devo entender por modo ou encargo? É um ônus estipulado em um negócio jurídico que deverá ser cumprido pela parte para que ela possa usufruir do bem ou do benefício. O encargo pode ocorrer em obrigações de fazer, de dar coisa certa ou coisa incerta. Vamos ver um exemplo para que você possa entender melhor. Eu chego para você e falo que te dou o meu carro desde que você leve e busque meus filhos à escola durante 5 anos. Percebe aqui que eu vou doar o meu cargo, mas existe uma obrigação de fazer, que é levar os meus filhos à escola? Um outro exemplo de modo ou encargo é quando uma pessoa doa uma propriedade para o município, para uma instituição ou uma associação para que construa um posto de saúde para atendimento das pessoas mais carentes. Temos aqui também uma obrigação. Esses exemplos são de modo ou encargo. Para você receber o bem ou o bônus, que é o carro ou a propriedade, você tem que cumprir o ônus. E o que diferencia o encargo da condição?
é que no encargo, o negócio jurídico só se realiza para uma determinada situação e na condição de ocorrer ou deixar de ocorrer determinada condição. Percebe a diferença do encargo e da condição? Ela está no português. Um é para e o outro é se. No encargo é para, na condição é se. Exemplo, dou a você um carro se você for aprovado em um concurso. Temos aqui uma condição. Agora, dou a você um carro para levar meus filhos à escola. Temos aqui um encargo. Compreendeu? Quando nós estamos diante de um modo ou encargo, nós estamos diante de uma doação modal. Trata-se de uma doação onerosa, pois ela é guiada pelas regras do contrato oneroso. Não se esqueça disso. Vamos fazer a leitura do artigo 136 do Código Civil, que diz: o encargo não suspende a aquisição nem o exercício do direito, salvo quando expressamente imposto no negócio jurídico pelo disponente como condição suspensiva. Regra geral aqui, o encargo não suspende a aquisição nem o exercício do direito, salvo se houver uma notícia que se trata de uma condição suspensiva. O encargo não suspende a aquisição e nem o exercício do direito, porque para cumprir o encargo você tem que estar com o objeto em mãos. Quando a pessoa faz a doação do veículo para que os filhos sejam levados à escola, observe aqui que o veículo está na posse da pessoa. Então houve já aquisição do direito. Nós não podemos deixar de falar também o artigo 137 do Código Civil. Ele diz que considera-se não escrito o encargo ilícito ou impossível, salvo se constituir motivo determinante da liberalidade, caso em que se invalida um negócio jurídico. Encargo ilícito ou encargo impossível é o mesmo que não estiver escrito. Mas se o encargo for ilícito ou impossível em constituir um motivo determinante do negócio jurídico, por exemplo, te dou o meu carro para você matar aquela pessoa, nós temos aí uma questão de invalidade do negócio jurídico. Veja que o modo encargo gerador da obrigação é ilícito matar alguém e, portanto, não tem validade. Até o presente momento, nós analisamos grande conteúdo da parte geral de direito civil. É muito importante que você faça muitas questões para fazer a matéria fixar. Além disso, sempre busque o seu caderno, faça a revisão dos resumos para que você possa entender melhor. Lembre-se, não existe aprendizado sem repetição. Vamos começar a falar agora sobre outros assuntos e não podemos deixar de explicar os defeitos do negócio jurídico. E o que seriam os defeitos do negócio jurídico? São os vícios que vão invalidar o ato praticado. A doutrina divide os defeitos do negócio jurídico em vícios de consentimento e vícios sociais. Os vícios de consentimento, ou também denominados vícios de vontade, dividem-se em erro, dolo, coação, lesão e estado de perigo. Você já tem que saber que todos esses vícios de consentimento geram a nulidade relativa, ou seja, haverá uma anulação e não uma nulidade absoluta. Já os vícios sociais são fraude contra credores e a simulação. Mas é bom mencionar aqui que parte da doutrina entende que a simulação não seria mais vício social, porque seria uma questão de nulidade absoluta. Agora lembre-se, fraude contra credores também gera nulidade relativa do negócio jurídico. Agora, como a simulação é um tema polêmico, isso não vai ser cobrado em sua prova, objetivo. Você tem que saber que a simulação é causa de nulidade absoluta. Vamos tratar então de cada um desses vícios e começando pelos vícios de consentimento, vamos falar sobre o erro. O erro ou ignorância é uma equivocada percepção da realidade. O erro você comete sozinho. Você tem uma falsa percepção da realidade. Esse erro somente será capaz de gerar anulação do negócio jurídico se for um erro substancial. A doutrina apresenta outros nomes do erro substancial: erro principal, erro essencial ou erro determinante. Vamos fazer a leitura do artigo 138 do Código Civil. São anuláveis os negócios jurídicos quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal em face das circunstâncias e do negócio. Para ficar mais explícito, o que seria o erro? Imagine que você só use joias que resolve ir a uma joalheria e vê um determinado brinco dourado na prateleira. E compra esse brinco acreditando ser de ouro. Mas na verdade era folheado. Ou ainda você compra o brinco de prata, mas na verdade é uma bijuteria. Será que uma pessoa que só usa joias compraria uma bijuteria ou um brinco folheado em uma joalheria? Percebe nesse exemplo que você se engana sozinho? Enquanto no erro
é a ideia falsa da realidade, na ignorância é o completo desconhecimento da realidade dos fatos ou da lei. O erro ainda pode ser acidental, acessório ou secundário, e nós vamos estudar isso, cada uma dessas espécies. Olha o que o artigo 142 do Código Civil diz. O erro de indicação de pessoa ou da coisa a que se referir a declaração de vontade não viciará o negócio jurídico quando por seu contexto e pelas circunstâncias se puder identificar a coisa ou a pessoa cogitada. Esse tipo de erro não interfere no negócio jurídico. Ele não tem nenhuma repercussão que possa gerar a anulidade do negócio. Na verdade, é um tipo de erro acidental. Em tese, ele não é capaz de viciar o consentimento do sujeito, pois recai apenas sobre as qualidades acessórias do objeto da relação, bem como sobre a sua medida, peso ou qualidade. Um exemplo de um erro acidental é quando você compra um veículo em uma agência e depois de assinar o contrato, você descobre que o porta-malas ele é 3 centímetros menor do que você imaginava. É lógico que, em regra, pelo contexto e pela circunstância, essa medida não vai impor prejuízo ao negócio jurídico que foi realizado. Temos aqui um erro com relação à coisa. E com relação à pessoa, imagine que na hora que foi feita a venda, o vendedor imaginou que a pessoa fosse solteira. E na hora que assina o contrato, a pessoa é casada. Mas isso não vai interferir no negócio. Esses são exemplos de erro acidental. Percebe que eles não geram repercussões no negócio jurídico? Isso é, não gera anulação do negócio? Você tem que memorizar. O que vai gerar a nulidade é o erro substancial. Vamos entender um pouco mais sobre o erro substancial com a leitura do artigo 139. O erro é substancial quando interessa a natureza do negócio ao objeto principal da declaração ou alguma das qualidades a ele essenciais. 2. Concerne a identidade ou a qualidade essencial da pessoa a quem se refira a declaração de vontade, desde que tenha influído nesta de modo relevante. Temos nesse artigo as modalidades de erro. A primeira modalidade é o erro sobre o negócio, erro em negócio, que diz respeito ao tipo de negócio jurídico pactuado. Se você troca um veículo por outro veículo, isso não é uma compra e venda, isso é uma troca ou uma permuta. Se você imagina que está comprando, na verdade é uma troca. Isto é um erro substancial. Se você imagina que está fazendo empréstimo de um imóvel, mas cobra valor irrisório na negociação, isso também não é um empréstimo, e sim uma locação. A segunda modalidade de erro é o erro sobre o objeto, erro in corpore. Aqui pode dizer respeito tanto à qualidade quanto à quantidade. Quanto ao erro de qualidade, lembra do exemplo da compra do brinco? Temos aqui um erro sobre o objeto. Outro exemplo é um comprador que acredita estar adquirindo um terreno supostamente valorizado em rua bem situada em um determinado bairro, mas na verdade ele fica em outro bairro. A terceira modalidade de erro é o erro sobre a pessoa, erro in persona. Está relacionado à qualidade da pessoa, às qualidades da pessoa. Essa modalidade de erro tem essencial importância no casamento e nas liberalidades, como na doação e nos testamentos, além dos contratos das sociedades e prestações de serviço. Exemplo, você faz uma doação ou deixa um testamento a uma pessoa que imagina equivocadamente ser seu filho natural ou que lhe tenha salvado a sua vida. Nesse exemplo, nós podemos citar o falso motivo do artigo 140 do Código Civil. Olha o que ele diz, artigo 140. Falso motivo só vicia a declaração de vontade quando expresso como razão determinante. Se alguém vier a doar ou alegar a outrem um bem declarado que o faz porque o donatário ou legatário lhe salvou a vida, se isso não corresponder à realidade, provando-se que o donatário nem mesmo havia participado do referido salvamento, o negócio estará viciado, sendo, portanto, anulável. Temos aqui o falso motivo, viciando a declaração de vontade do doador. Agora vamos imaginar que você compre um mercadinho e consta no contrato que a compra está se dando por ter uma grande clientela. Após 6 meses, você descobre que não há clientela como foi apresentado para você na negociação. Então temos aqui um falso motivo. E como está expresso no contrato como razão determinante da compra do mercado, você pode requerer a anulação do negócio jurídico por falso motivo, conforme o artigo 140. A última modalidade de erro é o erro de direito, também chamado de erro in juris. Atenção, esse erro não é uma recusa da aplicação da lei, mas sim um equívoco quanto à aplicação.
é o erro de interpretação da lei. Exemplo: pessoa que importa determinado produto para o Brasil, ignorando existir lei que proíba tal importação. Não é que ele desconhece a lei, mas ele desconhece que essa mercadoria não pode ser importada. Nós já fizemos uma observação do falso motivo no artigo 140. Vamos falar sobre o artigo 141, que é o erro na transmissão de vontade. A transmissão errônea de vontade por meios interpostos é anulável nos mesmos casos em que o é a declaração direta. Um exemplo que nós podemos dar aqui está previsto no artigo 13, parágrafo 3º do Estatuto do Servidor Público Federal, que é a Lei 8.112/90. Nesse artigo está previsto que você, mediante procuração específica, pode tomar posse em serviço público. Imagine que você tenha sido aprovado em um concurso, comemorou uma semana, avisou a todos os amigos que seria um servidor público federal, fez festa, fez churrasco para comemorar a sua aprovação. Na data da posse, você escolhe o seu melhor amigo para tomar posse mediante procuração, uma vez que você não poderia comparecer no dia. Seu amigo vai até o local para tomar posse, só que ele estava morrendo de inveja. E quando chega o momento de assinar o ato, porque ele tinha procuração, ele diz que você não queria mais tomar posse. Temos aqui um verdadeiro exemplo de transmissão errônea da vontade que era sua. Esse ato é anulado, nos termos do artigo 141 do Código Civil. Por isso, não confie em ninguém para tomar posse no seu lugar. Para finalizar o tema sobre o erro, vamos fazer a leitura dos artigos 143 e 144. O erro de cálculo apenas autoriza a retificação da declaração de vontade. Temos aqui que o erro de cálculo não gera anulação, e sim a retificação da declaração da vontade. 144. O erro não prejudica a validade do negócio jurídico quando a pessoa a quem a manifestação de vontade se dirige se oferecer para executá-la na conformidade da vontade real do manifestante. Nesse artigo a gente percebe que se a pessoa executar o negócio jurídico conforme a vontade real do manifestante, o erro não prejudicará a validade dele. Bom, terminamos aqui mais uma aula. No próximo bloco, continuaremos com os assuntos da parte geral. Continue estudando, revendo as suas anotações e fazendo bastante exercício. Até mais e bons estudos.